Oi, gente, como o capítulo 6 e capítulo 7 ia sair mudo, eu decidi regravar o vídeo, viu? Agora eu vou regravar, viu? Servidão sobre os midianitas. Do servidão de Israel, povo de Israel, sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel. Peraí. Sucedeu que Midian e Israel subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiram, e punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados, também tendas, vinham como gafanhotos, seus em tanta multidão, que não podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu, e chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse assim: presta atenção agora, gente. Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos oprimiam, e expeli de diante de vós, e eu vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, seu Deus. Não temais aos deuses dos homens, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Entendeu? Deus mandou um profeta para falar para ele que Deus de Israel, tirou ele da casa do Egito, da casa de servidão, da mão de todos quantos os oprimiam. Entendeu? Agora começa um novo versículo com um novo título que diz: um anjo fala com Gideão. Então o Senhor veio e apresentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás,
obediente a Gideão, seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque Gideão era um varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. É que feito de todo ele murmurou e perguntou para o Senhor: se o Senhor é comigo, porque tudo isso me sobreveio, nos sobreveio. Mas diante do Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E o anjo respondeu: é que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Isso era Gideão murmurando. Porém agora o Senhor nos desamparou, pois nos deu a mão, nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: o Senhor estava na forma de anjo. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre em Manassés, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. E ele lhe disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Ele estava duvidando do anjo. Se és o Senhor, dá-me um sinal que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti. Traga meu presente e o ponha perante ti. E disse: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e a carne pôs no alvo. Ele fez uma servidão ao Senhor. Ovo numa açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. Ele o apresentou, porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-no sobre esta penha verde o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo
da penha e consumiu a carne e o bolo os asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Só veio para falar com Gideão, um anjo. Então vi Gideão, que era o anjo do Senhor. Disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje esta ofra do Abiesitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé de. O Senhor mandou derribar o altar que é de Baal, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar, forte no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, em sacrifício, como a lenha cortareis do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo dele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo certificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E é esquadrinhado, lhe inquirindo, disseram: Gideão é filho de Joás fez esta coisa. Então os homens naquela cidade disseram a Joás: Tira, pois, fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal. Porque Gideão derribou o altar de Baal, falaram para Joás por fora o filho dele para que morra, pois derrubou o altar de Baal, cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis-vos. Qualquer por eles contender, ainda desta manhã será morto. E Deus por si mesmo pois derribaram o seu altar, pelo que naquele dia lhe clama. Deus mandou Gideão derribar o altar de Baal e levantar um altar para ele.
Pelo que naquele dia eles clamaram de Jubal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou ao seu altar, e todos os medianitas e amalequitas e os vossos filhos do Oriente aí se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito o Espírito, então, todos mediante Mariquita, pelo que eu clamar o Baal, contendo com ele, pois eu vou soltar todos os mediante Mariquita e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram a puseram o seu corpo no vale de Israel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual falou a buzina e os abiezritas e ajuntaram após deles. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também convocou após dele. Também enviou mensagens a Ser e Zebulon e a Naphtali saíram ao encontro e disseram: Deus se há de livrar a Israel por minha mão, como tem dito. Eis que eu porei o velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e se cura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, pois ao outro dia se levantou de madrugada e apertou, veio e do orvalho de velo espremeu uma face cheia de água, e disse: Deus, não se acenda contra minha tua ira, ainda fará nesta terra, se ainda fará só esta vez, rogo-te. Gideão estava clamando ao Senhor: rogo-te que só esta vez faça a prova do que vê-lo, rogo-te que só vê-lo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre a terra havia orvalho. Entenderam, irmão? Quem prestou atenção entendeu muito bem. Deus abençoe. Este foi o capítulo 6 de Juízes. Quem quiser me acompanhar na leitura pode me acompanhar. Deus abençoe. Foi mais uma parábola para que todos entendam bem. Tem que ler e reler, entendeu? Deus abençoe. E foi uma destruição de um altar para levantar outro altar para Gideão. Gideão foi mandado derrubar o altar de Baal para levantar um altar para ele. Deus abençoe, fiquem com Deus, estamos juntos pela graça e a misericórdia, viu? Leiam esta parábola, capítulo 6, viu, gente?